para proferir a conferência de abertura com o título Hermenêutica Constitucional e Direito Social. Tenho a honra de convidar a Sua Excelência, o nobre ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Ministro Fachin, o auditório é de Vossa Excelência. Senhoras e senhores, boa noite. Para quem academicamente casou com o direito civil e vive uma união estável com o direito penal, ser convidado a participar de um diálogo importante nesta casa, que é o Tribunal Superior do Trabalho, soa, evidentemente, como um bálsamo e, ao mesmo tempo, como um desafio. Eis que todos sabemos dos temas complexos que aqui também enfrentam o sentido daquela afirmação feita por Milton Santos, segundo o qual o tropel dos eventos desmancha o saber. E vivemos, portanto, esse momento de desafio, e este evento, este seminário, não poderia ser mais atual, mais oportuno, e o único, quiçá, defeito que tem é ter sido convidado para a abertura e para fazê-la, e não para ouvi-la, especialmente para ouvir a ministra Rosa Weber, a quem todos dedicamos um imenso carinho e uma imensa e genuína admiração pela lucidez e sensibilidade que tem sido algo confortante no dia a dia dos nossos afazeres dos dias correntes. Quero, de modo especial, fazer uma saudação ao ministro Luiz Felipe, ao qual, como já alguém bem disse, que os amigos a gente não faz, a gente reconhece. E, portanto, se tu, Sua Excelência, com o tratamento que merece na função de ministro, e, de modo especial, cumprimento a pessoa que não se desfaz sob as funções de ministro e que continua sendo ser humano especial e extraordinário, que tem em altíssima conta. Cumprimento todos os presentes, e eu faço na pessoa do eminente presidente Brito Pereira, agradeço Vossa Excelência pela acolhida dos ministros dessa casa, membros do Ministério Público, advogados, magistrados, professores, todos os presentes, e espero poder contribuir nessa reflexão que recebeu a incumbência de principiar o diálogo neste evento, tratando da hermenêutica constitucional projetada para o campo normativo do direito social. Principio dizendo-lhes que, em meu modo de ver, há três premissas de factibilidade do que pode-se genericamente denominar de hermenêutica constitucional. A primeira delas é a compreensão de que no bioma humano e interpretativo que nós vivenciamos, a realização disso que genericamente podemos denominar de hermenêutica constitucional pressupõe, num primeiro momento, pelo menos no meu modo de ver, como premissa de factibilidade, aquilo que também tem sido alcunhado usualmente como pluralismo jurídico. Em outras palavras, a percepção segundo a qual nós não temos necessariamente lugares de certezas infinitas ou peremptórias. A premissa hermenêutica da própria interpretação
corresponde a dizer que as ideias não podem ser um precipitado insolúvel, que as ideias, na verdade, correspondem a uma ponte para o diálogo, uma ponte para a construção de soluções. Daí o nosso dever constitucional de fundamentação, que corresponde ao dever que todos os magistrados, portanto, aplicadores que, acima de tudo, interpretam, o dever de fundamentação, que é o dever de prestar contas da argamassa que utilizamos para construir esta ponte que reconhece que não é a única, que não é exclusiva, e, às vezes, pode ser também aquela que, ali adiante, eventualmente venha a ser revista. Essa ideia, portanto, de pluralidade pressupõe a compreensão da diversidade, do respeito ao outro e de um deslocamento para aquilo que em Kant se denominava o deslocamento do juízo determinante para o juízo reflexivo. Portanto, o juízo da certeza, que cede lugar para o juízo da dúvida, que dialoga com a dúvida e, a partir dela, constrói conclusões que se ancoram numa argumentação problematizante, inclusiva e não excludente. Em termos acadêmicos, para lembrar da sala de aula que me faz falta, professor Aldaci, que aqui está, é a distinção clássica que se faz entre doxa e episteme, precisamente para se projetar nos nossos afazeres, como uma dimensão em face da qual a prestação jurisdicional passa por nós, não principia em nós e também não acaba no acabamento que nós fazemos. Esta dimensão do pluralismo, da pluralidade, parece-me ser uma das primeiras premissas da factibilidade de uma hermenêutica constitucional comprometida com possibilidades, mas também reconhecedora de limites. Porque o desafio maior está em construir possibilidades que se circunscrevam hermeneuticamente diante dos limites de um sistema normativo, de uma sociedade democrática e de um Estado democrático de direito. A segunda premissa de factibilidade que lhes trago à colação, à guisa de introdução dessa reflexão, é a inexorável liberdade de expressão, de pensamento, portanto, de manifestação das ideias que, ancorados naquela primeira premissa da pluralidade, trazem precisamente à colação o diálogo primordial que fazemos com quem de nós diverso é, com quem diverge, com quem fomenta o dissenso. E a liberdade pressupõe esta realização de diálogo e, portanto, pressupõe um diálogo que, ao reconhecer o outro, que reconhecer que somos de uma comunidade de seres viventes e, portanto, dialogantes, não se aniquila ninguém no diálogo. Só há diálogo, efetivamente, e, portanto, a liberdade que manifesta-se quando o outro destinatário é convidado a vir em visita das próprias premissas daquele que expõe as suas ideias. E a terceira premissa de factibilidade da hermenêutica constitucional é precisamente vivenciar uma sociedade democrática com todas as suas disputabilidades de sentidos. Essa presentificação que vivenciamos no Brasil de hoje, a rigor, sem querer resumi-la, porque todo o resumo
é, a rigor, uma redução da complexidade e, portanto, uma simplificação indesejável, mas essa presentificação que vivemos, de momentos de alta voltagem, para usar uma expressão do professor José Rodrigo Rodrigues, esses momentos de alta voltagem correspondem disputabilidades de sentido. E, a rigor, quiçá estamos engatinhando, para usar o verbo que Edgar Morin utilizou numa das suas obras, estamos a engatinhar, e assim fujo do gerúndio, estamos a engatinhar no enfrentamento dos dissensos. Estamos, portanto, a engatinhar no reconhecimento de que uma atividade hermenêutica e, portanto, da prestação jurisdicional acaba se fazendo mais nos desencontros do que no encontro. E é por isso que este momento presente, às vezes abstraindo o pretérito como se o passado não nos compusesse, e, de certo modo, encurtando o futuro, trazendo-o para tão perto de nós, que, nessa alta voltagem do presente, quase que eliminamos a necessidade de temperança, de diálogo com temperamento, que pressupõe uma vivência de disputabilidade de sentidos numa sociedade democrática. Essas três premissas de factibilidade se projetam num outro tripé que reputo fundamental para compreendermos os desafios de uma hermenêutica constitucional contemporânea. E, ao fazê-lo, apanho as três figuras mitológicas que François Host projetou para a compreensão dos três artífices, por assim dizer, da compreensão do papel do julgador, que aplico quantum satis para o papel do hermeneuta. Como se sabe, da obra e do pensamento de François Host, emerge, num primeiro pilar do tripé que ele edifica a partir de Hércules, Júpiter e Hermes, emerge o primeiro corpo do hermeneuta, que é este papel do hermeneuta Júpiter, dedicado, portanto, a responder um primeiro e grande desafio, que é o desafio da compreensão do sistema normativo, portanto, da argamassa que iremos construir para fazer a ponte a chegar ao outro lado da margem, se é que às vezes não há uma terceira margem, parodiando Guimarães Rosa, mas para chegar ao outro lado da margem, o primeiro corpo, o primeiro cimento do qual nos valemos, é essa dimensão da compreensão positivada do sistema normativo. Aquilo que o sistema normativo é, e aquilo que ele é, está na percepção, ministra Rosa Weber, na objetiva recognoscibilidade do que o sistema normativo é, daquilo que ele se apresenta. E aqui, mais do que a dimensão profana da estética, uma dimensão kantiana da estética irá evidenciar que aquilo que o sistema normativo é, se projeta para as diversas percepções que são pelos destinatários da norma, não necessariamente apenas pelos realizadores da prestação jurisdicional, mas pelos destinatários da norma apreendidos como sentidos possíveis. E nós prestamos conta, como esse primeiro corpo que simboliza Júpiter, da escolha de um dos sentidos, dentre os sentidos possíveis. Se afirma, por exemplo, a fundamentalidade de um conjunto expressivo de direitos sociais, e se além da fundamentalidade, afirmamos também o caráter prestacional desses direitos, e que, como sabemos,
Isso significa almejar que o Estado juiz, no corpo de Júpiter, quando gera a percepção de que um direito deve ser realizado, hipoteticamente o direito à saúde, ou mais diretamente, um direito social, como é o direito fundamental inerente à paralisação ou à greve, nesta medida, o nosso dever é escolher um desses sentidos possíveis e justificar porque os direitos elevados ao seu estatuto de fundamentalidade devem ser, em numerosos casos, garantidos prestacionalmente. Devem ser, portanto, garantidos pelo Estado que responde por aquilo que é o sistema jurídico. Essa primeira dimensão, portanto, que corresponderia a esta percepção jupiteriana do ordenamento jurídico, é uma dimensão, por assim dizer, ontológica. Não raro, quando começamos a estudar direito, esta preocupação sempre está presente. Sempre desaba sobre nós um professor, e na nossa faculdade, não raro é um professor de Direito Civil, que acompanha as turmas do 1º ao 5º ano, e já no 1º ano, o professor se esmera para dizer o que é, por exemplo, uma relação jurídica. Mas logo adiante, perceber-se-á, com ou sem mesóclise, que esta dimensão ontológica vai cedendo lugar para um conjunto de interrogações em relação às quais resposta ela não dá. Dizer o que é não significa necessariamente dizer sobre qual é a função daquilo que estamos definindo como sendo. E, portanto, a que se destina um contrato quando o contrato, na verdade, não é um pacto formal, mas pelo princípio da realidade, espelha uma relação jurídica cujas consequências nós não podemos, diante delas, nos cegar para reconhecer as suas devidas consequências. Ao colocarmos a primazia da realidade, portanto, da essência sobre a aparência, da realidade sobre a forma, nós chamamos à colação um outro corpo do hermeneuta. Valendo-me novamente aqui desta construção mitológica de François Hoste. Nós chamamos um corpo hercúleo, que há de ter uma força imensa para realizar os seus afazeres, que já não tem mais resposta direta e imediatamente na objetiva recognoscibilidade do sistema jurídico positivado. São os espaços de indeterminação. E eles ocorrem quando nós pensamos que decoramos todas as respostas, mas aí a vida muda as perguntas. Os fatos promovem uma reconstrução de sentidos. E isto é que nós denominamos de crise. Bem-vinda. Quando há uma dissociação entre a proclamação discursiva do que é no ordenamento jurídico e a força instigante, impulsionadora, demandante dos fatos. E não é possível dizer que não queremos vê-los, porque mesmo que não o queiramos, os fatos é que nos veem e demandam que o nosso olhar se faça apresentando respostas e construindo respostas que digam respeito a este corpo do hermeneuta Júpiter, do hermeneuta Hércules, que está para além da primeira dimensão que antes mencionei. Porque aqui estamos a buscar mais do que o sistema normativo contido em regras, o sistema normativo que também se compõe de normas que são princípios.
Quando nós falamos, hipoteticamente, nesta norma-princípio da segurança jurídica, o aplicamos para dizer que mudanças da jurisprudência dos tribunais requerem lucidez e sensibilidade, porque isto tem uma percepção não apenas na prestação jurisdicional, mas na sociedade como um todo. E, já dizia o saudoso português Carlos Alberto da Mota Pinto, não há direito na ilha onde habita apenas Robinson. O direito está mesmo entre nós, em nosso meio. E é nesta medida que o viver em sociedade corresponde a esta dimensão de buscar, nas percepções diversas desta dimensão hercúlea da hermenêutica, a realização da teleologia, não mais apenas aquela dimensão ontológica que responde àquilo que é, mas uma dimensão teleológica que responde por aquilo que atende a uma determinada função. Não faz muitos anos, o professor José Lamartine Correia de Oliveira, em nossa faculdade, escreveu uma obra publicada em 1978 sobre a dupla crise da pessoa jurídica. E ele dizia precisamente isso, entre outras coisas importantes. A função é escrita não a partir da proclamação nominalista dos institutos. Aliás, se fosse assim, estaríamos até hoje aplicando a Convenção de Genebra, que diz que cheque é ordem de pagamento à vista. Portanto, não apenas na percepção nominalista, um contrato não é o que o contrato autoproclama como sendo, mas ele é efetivamente naquilo que ele se materializa e, portanto, naquilo que ele se substancializa ao se concretizar. A terceira dimensão que daí advém é, por assim dizer, uma dimensão hermenêutica propriamente dita, que é essa que deriva de uma palavra muito repetida nos dias correntes e que tem também plúrimos sentidos, e eu a tomo para explicitar em qual sentido a apreendo, que é o fenômeno da constitucionalização, que é o corpo desse intérprete Hermes, que realiza a ação de constituir e reconstituir permanentemente, nos limites do sistema jurídico normativo, os significados dos significantes que compõem este mesmo sistema normativo. Portanto, isto corresponde a dizer que os sentidos que depreendemos do sistema normativo não se projetam, como eu disse ao começo, como uma das condições de factibilidade, como se fosse um precipitado insolúvel, mas se projetam como desafiadores de estabilidade, de um mínimo de previsibilidade e coerentes com os diálogos que se abrem na prestação jurisdicional, com os fatos, com a vida, para que os significados desses significantes sejam compreendidos nas alterações que recebe. Isso corresponde a dizer que nós temos, portanto, esta ação de constitucionalizar, que não é apenas um fenômeno atinente a países ou sociedades que tiveram novas cartas organizadoras do Estado, dos pactos políticos e também das relações sociais. Constitucionalização não é um fenômeno que se prende apenas à Constituição, tomada como, por exemplo, a nossa Constituição da República, que vai completar essas 3 décadas.
A constitucionalização aqui compreende, em primeiro lugar, aquela dimensão da constitucionalização em sentido formal. O intérprete, no corpo do hermeneuta Júpiter, realiza uma ação de constituir e reconstituir os significados ontológicos dos significantes que estão no ordenamento jurídico. O que é a relação jurídica de índole trabalhista que gera um direito que define a competência da justiça do trabalho? Não se confunde, por exemplo, em certos casos concretos, com um eventual verniz de debate de índole tributária, mas, na sua essência, diz respeito a uma relação jurídica que gerou um direito que, ao ser reclamado em juízo, define a competência jurisdicional que é chamada a desatar aquela pretensão. E, portanto, a dizer aquilo que é. Nem sempre se consegue, mas pelo menos se almeja que assim seja. Em segundo lugar, há, portanto, uma constitucionalização substancial, que diz respeito aos nossos desafios de não tornar, por hipótese, determinados princípios constitucionais, e com perdão da expressão profana, não torná-los uma espécie de segura na mão de Deus e vai. Os princípios também têm seus limites, mas não podem ser aniquilados na sua força normativa vinculante. A constitucionalização substancial, o corpo do hermeneuta Hércules, requer que se dê dignidade a essa dimensão principiológica. E isto corresponde a um grande desafio, que de fato não é singelo, mas é para isso que nós todos, evidentemente, fomos vocacionados. Vocacionados do vocare, por isso mesmo nós fomos chamados a construir diálogos e possibilidades do preenchimento daquilo que corresponde à densificação da principiologia de índole constitucional. E essa terceira dimensão, o terceiro pilar do corpo hermenêutico que reveste o aplicador da norma, diz respeito, portanto, à pele da efetividade do sistema jurídico, diz respeito a essa realização que o sistema jurídico requer daquilo que se percebe. Não é da aparência, como eu disse, tomada na sua dimensão de vitrine, mas sim a estética como a compreensão daquilo que, sendo, se mostra como aquilo que é. Porque o discurso não resiste à prática, que seja em caminho invertido da proclamação discursiva. E a efetividade não se basta em discursos. Aliás, a efetividade, muitas vezes, esconde a inefetividade atrás de terrores argumentativos. Quantos de nós já ouvimos proclamações exuberantes de defesa da liberdade, precisamente para fazer o oposto daquilo que se proclama? Este tripé, portanto, que vem, em meu modo de ver, daqueles 3 pressupostos de factibilidade, no momento presente, estão desafiados por muitos fatores. Um deles, isso diz respeito a todos nós. Um desses fenômenos que está espargido por nossas razões e emoções, diz respeito a um sintoma de diluição da autoridade do sistema normativo. É como se o sistema normativo
não tivesse combustível suficiente para dizer a que veio. É como se, do ponto de vista da razoabilidade, se proclamasse que o processo precisa ter duração razoável, exatamente para revestir as durações não razoáveis e que nós, objetivamente, na percepção dos destinatários da norma, não temos discurso para efetivamente explicar aquilo que se compreende e que não se pode reduzir a uma proclamação discursiva, porque ela seria incompreensível, eis que explicaria o inexplicável. Portanto, esta diluição que nasce e se projeta no plano dessa imagem especular, que, como sabemos, a imagem no espelho sempre é uma imagem invertida, não raro proclamamos objetivamente no discurso jurídico circunstâncias ou finalidades que não correspondem exatamente àquelas que estão no preceito da norma, mas sim apenas na sua formulação exterior e que, de algum modo, contribui para esse sintoma de diluição da autoridade do sistema normativo. É como se tivesse razão o ilustre professor de processo civil da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, quando disse, algum tempo atrás, que vivenciamos no Brasil o que ele chamou, com uma certa liberdade poética, por assim dizer, ou com uma dose de razão, de jurisprudência lotérica. É preciso que olhemos para o sentido dessa expressão. E não digamos que isso não nos diz respeito. De algum modo, esta diluição que se opera nos diz respeito, até mesmo para que desfaçamos boa parte da dimensão mitológica que ela carrega. Como se fosse possível reduzir a um software mental todos os fatos para que tenham a prioristicamente uma resposta conhecida ou cognoscível, como se pudéssemos reduzir o fenômeno do direito àquilo que encontrou, por assim dizer, o seu ápice na teoria jurídica da segunda parte do século XVIII, mas especialmente no século XIX, com os silogismos lógicos dedutivos. E pelo juízo lógico-formal da subsunção, imaginássemos que, a partir de uma premissa maior, de uma premissa menor e de uma conclusão lógica, todos os problemas têm uma resposta prioristicamente dada. Não tem, como sabemos, e este é o desafio desse sintoma da diluição que vivenciamos na ordem jurídica. Um segundo sintoma desafiante é a perda do tônus legislativo. Em algumas matérias, nós encontramos uma abundância legislativa, às vezes antinômicas, proclamações legislativas distintas que se confrontam, e outras vezes encontramos um legislador que se abstém. Essa perda do tônus legislativo nos leva a uma consequência importante dentro desse sintoma, que é a de reconhecer que, na perda do tônus legislativo, não perde esse tônus, não perde o seu vigor num Estado democrático de direito, que, como disse, é uma das condições de factibilidade desse sentido de hermenêutica constitucional, não perde o seu vigor as instituições que, na democracia representativa, têm o seu funcionamento como essencial para a própria democracia, para a disputabilidade dos sentidos,
dentro do campo normativo democrático. Esses desafios todos colocam para a prestação jurisdicional interrogações, e uma delas é precisamente que projeção tem os limites e possibilidades dessa hermenêutica composta daquelas premissas projetadas naquele tripé e desafiada por esses sintomas. Tenho para mim que aqui se coloca precisamente a segunda parte da nominação que o ministro Luiz Felipe deu a essa reflexão que estou procurando fazer nesta noite. É a projeção hermenêutica que se dá daqueles três corpos do hermeneuta para os direitos sociais e, portanto, para os direitos fundamentais. Isto corresponde a dizer que dialogar a partir da fundamentalidade de determinados direitos encontra uma janela aberta para que aqueles três corpos não se excluam e se realizem simultaneamente. Isso corresponde a dizer que, ao escolher um dos sentidos possíveis sobre o direito à associação, para saber e encontrar um sentido possível sobre a atribuição de competências na prestação jurisdicional, para encontrar um dos sentidos possíveis nos limites e nas possibilidades do direito à greve, por exemplo, nós temos ao mesmo tempo o desafio de realizar as nossas funções desdobrando-nos naqueles três corpos do hermeneuta. Não podemos desconhecer ontologicamente o sistema normativo, não nos é dado o direito de assim fazê-lo. Não podemos desconhecer que as possibilidades de resposta do sistema normativo, colocada especialmente uma principiologia constitucional, que está tomada pela fundamentalidade dos direitos sociais, pelos princípios como da dignidade e da igualdade, nós também somos chamados a um trabalho hercúleo de justificar teleologicamente a escolha que foi feita dentro do sistema normativo e, por derradeiro, de modo prospectivo, somos desafiados a responder, tal como o hermeneuta que se veste da dimensão mitológica de Hermes a esta ação de constituir e reconstituir permanentemente os significados dos significantes que compõem o sistema normativo com o qual nós trabalhamos. E esta projeção para a fundamentalidade, que abre esta janela de diálogo e de realização, em meu modo de ver, se projeta para um outro sentido, que é o de reconhecer a transterritorialidade dos nossos afazeres. O Supremo Tribunal Federal, quando realiza quer o controle concentrado, quer o controle difuso de constitucionalidade, não responde apenas por esses três corpos da hermenêutica projetados, da mitologia para essa reflexão que estou a lhes fazer, mas também responde por um diálogo que se coloca na compreensão de outros sistemas normativos e, nomeadamente, com esta ideia presente hoje, que se projeta para o controle de convencionalidade. E aqui é um bom exemplo de como as três dimensões, esses três corpos se realizam. Porque aquilo que é no sistema normativo, ou seja, a dimensão positivada, está na cláusula de abertura do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. Ou seja, há nesta cláusula de abertura uma regra
explicitada. Mas o sentido dessa regra precisa ser preenchido. E este é um trabalho hercúleo. E ao ser preenchido, quando, por exemplo, fez o Supremo Tribunal Federal, num dado momento, ao dizer que não cabia a prisão civil do depositário dito infiel, e, portanto, aplicar, ao fazer incidir uma norma do Pacto de São José, o que o Supremo Tribunal Federal fez foi precisamente dar um novo sentido, um significante que já se encontrava no ordenamento jurídico e que, por coincidência, era do direito civil, vale dizer, do contrato de depósito, para afastá-lo da hipótese concreta e, na verdade, reconhecer que a restrição da liberdade não passava e não poderia passar por esse caminho. Por isso, ao tratarmos dessas circunstâncias, nós colhemos a projeção que se faz na ordem jurídica internacional e alguns exemplos que projetam os três corpos dos quais acabei de lhes dizer. Um deles está no que tive a oportunidade de assentar recentemente na ação direta de inconstitucionalidade 5766, refletindo sobre recentes alterações da consolidação das leis trabalhistas à luz da Lei 13.467, que, como sabemos, é do ano pretérito. Dou-lhes, portanto, um primeiro exemplo de desafio que emerge da compreensão tríplice da hermenêutica nessa ordem de ideias, projetada para o debate acerca do direito fundamental à assistência integral e gratuita e, consequentemente, o direito fundamental do acesso à justiça. O que se passou nessa hipótese concreta foi que tivemos, naquele sintoma ao qual me referi, do tônus legislativo, uma proclamação legislativa por meio da qual o legislador ordinário e infraconstitucional avaliou, a seu juízo, as possibilidades e os limites da proteção do direito fundamental do acesso à justiça e confrontou com outros bens jurídicos que ali foram reputados relevantes e que, certamente, não pode-se negar que o sejam, como, por exemplo, a eficiência da prestação jurisdicional e as dimensões do Estado fiscal, ou seja, a economia para os cofres da União Federal. A questão está, e nisso nós tivemos a oportunidade de examinar nesse julgamento, e como se trata de circunstância já apreciada, tomo a liberdade de falar, porque naquilo não julgado, nós nos reservamos para falar no tempo certo, e tenho certeza absoluta de que essa também é a compreensão da eminente ministra Rosa Weber. Falo de caso, portanto, que já proferi voto, para dizer que o confronto que se fez entre a fundamentalidade dessa prestação constitucional do acesso à justiça pelo legislador ordinário o levou a colocar em primazia outros bens jurídicos, que também reputou relevantes, tanto que fez, no exercício da imprescindibilidade das instituições, como disse, para o próprio Estado democrático, tanto que fez a proclamação legislativa que julgou adequada. O que veio, e é fundamental que sempre haja a porta de algum juiz que possa ser batida para que alguma dúvida seja solvida, o que veio bater a porta é saber se a solução desse contrastar atendia
aos princípios e regras, portanto, às normas de índole constitucional. Daí o desafio de responder qual é a solução que se tem para esse contraste à luz de uma hermenêutica social, de uma hermenêutica constitucional que se projete para direitos desta ordem, especialmente o direito que concerne a todos do acesso à justiça. E o que se fez, portanto, na prestação jurisdicional, e se faz, e se está a fazer, é verificar se as restrições que derivaram da proclamação legislativa se constituem restrições que se justificam ou não. Isto corresponde a dizer que nós não estamos necessariamente na frente de direitos de caráter absoluto, mas estamos a dizer que todo direito revestido de fundamentalidade, para que tenha uma determinada restrição, à luz do que, aliás, o próprio Supremo já assentou em outros casos, e à luz de abalizadíssima literatura jurídica, essas restrições precisam, em primeiro lugar, derivarem de uma fundamentação explícita, segundo a qual, em segundo lugar, ao lado dessa fundamentação explícita, não se aniquile, através da restrição, o próprio direito fundamental. Por isso, o debate importante sobre o que se projetou no Brasil em relação à expressão atinente à reserva do possível. Isto corresponde a dizer que, nesta medida, argumentos de natureza eficientista e de natureza de proteção ao Estado fiscal são efetivamente relevantes, mas devem ser contrastados com a realização de direitos sociais fundamentais que não podem, ao terem determinadas restrições, verem o seu respectivo conteúdo efetivamente aniquilado. Isso quer dizer que, nesta medida, um exemplo que daí deriva pode também ser aurido do que está no valor jurídico das cláusulas constantes em convenções e acordos coletivos de trabalho, aquilo que está no poder normativo da justiça do trabalho e que pode se expressar em garantias fundamentais constitucionalmente protegidas para não serem aniquiladas, seja por ação do poder público, seja por ação nas relações interprivadas. E isto corresponde a dizer que aqui também emerge o desafio que temos e que os senhores, de um modo geral, têm para avaliar direitos sociais do trabalhador reconhecidos em cláusulas de contrato coletivo e buscar o norte hermenêutico que se pode aurir da Constituição e que dão margem a diversas interpretações, sendo a que me parece cabível à espécie a compreensão segundo a qual aí há uma fonte normativa que, dentro do universo normativo, continua sendo vinculante e sustentável como irradiação de efeitos. Outra projeção que emerge daqueles pilares que citei diz respeito, por exemplo, ao debate que já levamos a efeito no recurso extraordinário 778, 889, acerca da licença maternidade à mãe adotante, que é um tema muito bem conhecido dos senhores. E a discussão constitucionalizadora que ali se pode fazer. Precisamente a ação de constituir significado da licença maternidade, que é um significante que está na ordem normativa, para refletir sobre o alcance
da locução maternidade e para não excluí-la da relação jurídica adotiva nestas possibilidades que a própria Constituição abre à luz de diversos dispositivos, dentre outros, do artigo 227 e dos direitos fruídos pela mãe gestante, pela mãe e, portanto, pela gestante e também mãe adotiva. Pois bem, isso, portanto, que lhes trago para fazer uma reflexão, leva em conta aquelas premissas de uma hermenêutica constitucional de índole democrática, leva em conta os 3 pilares, formal, substancial e prospectivo, do sentido de constitucionalização, leva em conta os desafios contemporâneos que nós temos nesse momento vivenciado e também leva em conta, e aqui já rumo para algumas conclusões dessa reflexão, que a Constituição entre nós, que vai completar essas 3 décadas, não é mais tão somente um documento político organizador do Estado. Todo juiz é, a rigor, um juiz constitucional. Todo juiz é, a rigor, um juiz constituinte de sentido dentro do ordenamento jurídico. E o lugar que era tomado pelos silogismos lógicos dedutivos e que hoje é apreendido com a união desafiadora do pensamento tópico e sistemático, esta percepção coloca para nós um juiz constitucional e um juiz constituinte, que não ocupa nem pode ocupar o lugar do legislador, mas que ocupa seguramente um lugar que escolhe sentidos, que, ciente das suas tarefas, escolhe o equilíbrio entre o protagonismo hipertrofiado e a cegueira omissiva. E é por isso que nós somos chamados e desafiados no tempo presente. Como escreveu algum tempo já faz no Paraná Helena Collodi, ainda assim a vida é bela, mesmo doendo, porque nós todos somos chamados a responder esses desafios em relação aos quais o que nos arrosta, o que nos desafia, não nos traz necessariamente plena realização pessoal. E, quiçá, seria até pedir demais. Nessa medida, compreender, portanto, que a Constituição não é apenas uma fórmula do Estado de Direito, mas ela é a ponte que une todas as margens do Estado democrático de direito, que não enunciou como palavras vãs cidadania, dignidade da pessoa humana, pluralismo e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Esse Estado democrático se vê dotado de princípios e objetivos estampados nos artigos 3º e 4º da Constituição. Constituição essa que prevê um rol de direitos e garantias fundamentais e, por isso mesmo, como vinculantes, a partir dos artigos 5º a 17, a toda atividade hermenêutica e, portanto, a prestação jurisdicional. Os direitos fundamentais representam aquilo que nós todos estivéssemos ou não presente, tenhamos ou não estado fisicamente presente, simbolicamente todos estávamos na Constituinte de 1988. Lá estávamos todos, sonhos e também alguns pesadelos. Nós que desataram-se, mas também embates
de nós que não se desataram. E que no deslocamento contemporâneo da disputabilidade, alguns deles atravessaram a rua e foram bater a porta do Poder Judiciário. Daí o desafio de uma hermenêutica constitucional. Daí o desafio de compreender as possibilidades e os limites desses direitos, que são de titularidade de brasileiros e não só brasileiros. Uma nação fundada nos princípios constitucionais, como nós nos fundamos, é uma nação de acolhimento. É uma nação que não edifica muros, nem eleva fronteiras para discriminar, para desacolher. E é nesta medida que o direito à liberdade e as garantias constitucionais se ligam numa sociedade democrática e iluminam as relações interprivadas e também as relações diante de todos os poderes públicos. É nessa medida que entendo que falar de hermenêutica constitucional significa realçar, naquelas 3 premissas de factibilidade, a última, a efetividade, como, aliás, foi pioneiramente sustentada por 2 professores. Hoje, nosso colega ministro no Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso. E outro, meu colega da Universidade Federal do Paraná, professor Clemerson Merlin Cleve, que, num trabalho pioneiro, trataram do constitucionalismo da efetividade. E quase 30 anos depois, é preciso que retomemos, numa leitura dos compromissos originários da Constituição, isso que, numa tradução um pouco, quiçá, profana, o professor da Universidade de Yale, Jack Balkin, escreveu lá nos Estados Unidos, sustentando esse resgate histórico, uma releitura redentora da Constituição, que recupere o sentido de seus compromissos, o que nada tem a ver, obviamente, com a hermenêutica originalista da Suprema Corte norte-americana. Digo ainda, portanto, e já rumando para a conclusão, se a Constituição não estabelece apenas as normas definidoras do presente, disse o professor português largamente conhecido no Brasil, José Joaquim Gomes Canutilho, a Constituição também traz um programa para o futuro. E aqui me permito abrir uma breve nota de rodapé mental, eis que já me estendo demasiadamente, mas para nos relembrarmos que as gerações do futuro estão estatuídas como sujeitos de direito na Constituição, expressamente. O que significa que, quando realizamos os nossos afazeres e fazemos o enfrentamento da dimensão da hermenêutica constitucional, na área ambiental, por exemplo, nós também estamos a responder por o que vai se realizar, por aquilo que vai se dar. Nós não respondemos apenas por esses desafios do presente, até porque, como todos nós sabemos, inexorável é a nossa existência finita. E o que ficará será precisamente o conjunto de compromissos que o testamento da nossa consciência vai deixar registrado como legado imaterial que cada um de nós somos desafiados a deixar. Por isso, se as normas constitucionais são normas jurídicas de sua plena potencialidade, reconhecer a sua imperatividade significa também reconhecer que a efetividade é um desses compromissos de redenção, de releitura, de resgate, que a hermenêutica constitucional, nomeadamente associada aos direitos sociais, deve levar a efeito.
E esses desafios se hipertrofiam diante de um poder judiciário que, por ações ou omissões, foi chamado a desempenhar no palco dos embates institucionais contemporâneos uma função de ator que muitas vezes tem para si projetadas atribuições que não lhe foram esquadrinhadas, mas que é desafiado a assumir um papel na construção dessa história constitucional brasileira. Isto quer dizer, portanto, que juízes e tribunais, a ordem constitucional e a sua respectiva hermenêutica, atribui não apenas o dever de julgar controvérsias, lesões ou ameaças de lesão a direito, que corresponde à inafastabilidade da jurisdição, mas nós também temos o poder, que é um poder-dever, de realizar, em cada caso concreto, a integralidade da Constituição e, por isso mesmo, o controle da constitucionalidade das leis. Para o Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo, como sabemos, 102 da nossa Carta da República, compete uma função precípua de guarda da Constituição, mas mais do que isso, não se lhe retira processar e julgar também ações, nomeadamente na seara em que se disputa sentidos de constitucionalidade, aonde se põe em embate direitos e deveres, segurança e previsibilidade. E é por isso que, nos dias atuais, o Supremo Tribunal Federal, cada um de nós e cada um dos senhores e todos nós, somos a todo tempo desafiados a saber qual é o idioma da Constituição, a saber que linguagem fala a Constituição quando fala pela prestação jurisdicional. Isto corresponde a reconhecer que é da essência do fenômeno jurídico a sua perceptibilidade. Porque entre a margem da origem e a margem do destino que vai ser percebido, há uma ponte que nós somos desafiados a construir. E essa ponte não pode ser uma ponte estranha. Estranha no sentido de estranhamento. Há de ser uma ponte cuja argamassa é recognoscível, é suscetível de ser compreendida, é suscetível de ser identificada, sob pena de contribuirmos, não para aquela redenção constitucional, mas sim para a dissolução normativa. Os dias de hoje, parecem-me, que nos retiraram de uma certa embriaguez hermenêutica, porque nem todas as escolhas são possíveis. Nenhum de nós tem uma Constituição para chamar de sua. E, portanto, todos nós temos o dever de superar uma espécie de nirvana constitucional que, quiçá, em dados momentos entre nós se estabeleceu, para respondermos nos limites e nas possibilidades desse ordenamento jurídico democrático, sentidos possíveis, desafiados pelos fatos contemporâneos. Não foi a sociedade que escondeu a Constituição real. Nós precisamos fazer um exercício, quiçá até mesmo de autocrítica, para verificar em que medida todos os agentes das instituições do Estado, de algum modo, contribuíram para que este presente de alta voltagem subisse na densidade desafiadora. Nós mesmos temos que chamar
a si esse desafio de uma Constituição libertada dessa originária passárgada, para compreendê-la como um objeto vivo que precisa ser reapropriado na sua integralidade e em todas as suas regras e normas, portanto, em todos os seus princípios. E como julgadores, o desafio que temos é de assim proceder, entendendo que a consciência do julgador não deriva de suas compreensões viscerais de índole pessoal, que a consciência do julgador é evidenciar que o seu munus decorre de uma justificada percepção que expõe quando julga, por meio de uma racionalidade sistemática, tópica, como diria Fivek, porque se vale desses lugares jurídicos, igualdade, dignidade, desses topoi, desses significantes do discurso jurídico, para atribuir-lhes sentido, e um sentido que se contenha nos limites e nas possibilidades dessa permanente construção e reconstrução constitucional. Quando eu vejo o presente, vale-me de uma frase do, digamos assim, parcialmente brasileiro, Thomas Mann, que era filho de mãe brasileira, e que num dos seus romances, provavelmente escrito em Lübeck, o porto sede da Liga Hanseática, num determinado momento, o seu romance sobre Tônio Kruger, disse ele que, ao olhar para aqueles fatos, e eu me permito dizer que, ao olhar para o presente, eu ainda vejo um mundo não nascido, que, descido de uma torre de marfim, reprova o sistema de ojeriza o dissenso, convive com o dissenso, toma a disputabilidade de sentido como a sua matéria-prima, e a partir dela não se desestimula, não se sente nauseado pela eventual intolerância argumentativa. Ao contrário, não cede à sedutora banalidade do terror argumentativo, não cede a práticas que se contrapõem a discursos de verniz democrático, mas cede, sim, às possibilidades que se constroem a partir de dúvidas, de diálogos e dos dissensos para fundamentar aquilo que reputa, do ponto de vista tópico e sistemático, ser o idioma da Constituição. Um idioma que se verte numa linguagem que é feita da matéria viva. E especialmente os juízes das relações de trabalho. São juízes da matéria mais viva que há na sociedade, especialmente numa sociedade estruturada como a nossa. E que, para repetir Edgar Morin, engatinha rumo a uma Constituição que, se nunca falará a linguagem dos anjos, pelo menos expressa a nossa linguagem de seres humanos, às vezes trágicos, às vezes até mesmo um pouco ridículos, no excesso de alguns formalismos, mas imprescindíveis para evidenciarmos que na nossa imperfectibilidade está a perfeição possível desse tempo de disputas e que, de algum modo, abre as portas para uma bem-aventurança. Muito obrigado. Agradeço, excelentíssimo ministro Edson Fachin, a magnífica conferência com a qual nos brinda hoje na abertura desta
deste conclave. A todos que compareceram para prestigiar a abertura deste seminário, expresso em nome dos organizadores, em nome das instituições organizadoras, o meu mais profundo e vivo agradecimento. Muito obrigado.